Fala pessoal, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Sabe, quando a gente fala sobre budismo, é super comum a mente ir direto para aquelas imagens de paz absoluta, né? Pessoas meditando em montanhas silenciosas, aquele relaxamento total, quase uma vibe de spa. Mas a verdade é que essa é só a pontinha do iceberg. E é uma superfície bem fina, para falar a verdade, de uma tradição que é incrivelmente complexa, antiga e super vibrante. O objetivo deste nosso guia visual de hoje é justamente descascar essas camadas de clichês para revelar a verdadeira história por trás de um dos caminhos espirituais mais fascinantes da humanidade. É hora de a gente entender o budismo não só como uma estética de Instagram, mas como uma experiência histórica bem profunda. Olha só esse contraste. Existe uma diferença brutal entre a percepção moderna e a realidade histórica. Do lado esquerdo, a gente vê o que eu chamo de budismo amigável para as redes sociais. Ele é quase sempre tratado como uma filosofia de vida super leve, uma técnica de bem-estar ou até um truque secular para você ser mais produtivo no trabalho. Mas, puxa, se a gente olhar para o lado direito, os textos históricos mostram um negócio monumental. Estamos falando de um caminho complexo de mais de 2.500 anos. Um caminho que exige um rigor ético enorme, que construiu redes gigantescas de vida monástica, que tem rituais super elaborados e que depende demais da comunidade. Ficar só com a visão do lado esquerdo empobrece muito o peso real dessa tradição. E para a gente sacar o peso de tudo isso, precisamos voltar no tempo, porque o contexto é tudo, né? Esse pensamento não caiu do céu. Ele nasceu lá no norte da Índia antiga, mais ou menos entre os séculos 6 e 5, antes da Era Comum. Imagina o cenário. Era um ambiente fervilhando de ideias. Pensa em reinos poderosos, rotas comerciais super movimentadas misturando um monte de culturas e, principalmente, um cenário de debates religiosos intensos. O budismo surge exatamente desse caldeirão, de pessoas fazendo perguntas profundas sobre a vida, tentando resolver problemas reais da nossa existência, e não como um mito de criação simplista. E toda essa base se constrói em cima de uma jornada muito, mas muito humana. O protagonista aqui é Siddhartha Gautama, que depois ficaria conhecido como Buda, ou o Desperto. O percurso dele é fascinante. Ele começa ali na fase 1, vivendo no luxo absoluto de um palácio. Mas aí vem a fase 2, que é uma crise existencial que, honestamente, é super relacionável. É o choque de bater de frente com o envelhecimento, com a doença e com a morte. Isso mexe tanto com ele que o leva para a fase 3, onde ele chuta o balde, abandona os privilégios e vai para extremos de disciplina e ascetismo severo buscando respostas. Até que, na fase 4, ele percebe que os extremos simplesmente não funcionam. Ele adota o famoso caminho do meio e alcança o despertar. É uma história de superação pessoal incrível. Tem um ponto aqui que é absolutamente crucial. Ao contrário de muitas outras religiões, o foco do budismo histórico não é explicar como o universo surgiu ou venerar um Deus criador. A lente está 100% focada na condição humana. É como se fosse um grande diagnóstico. O objetivo é entender por que a nossa mente reage do jeito que reage, por que a gente sofre tanto e, o mais importante, como é que a gente pode viver com mais clareza, compaixão e liberdade. É literalmente uma prescrição médica para a vida real. E para entender como esse diagnóstico funciona, a gente precisa decodificar a experiência humana através de 3 ideias centrais que o Buda estruturou logo de cara. O primeiro conceito é um que a galera costuma entender meio errado. A palavra é dukkha. Em traduções mais apressadas, o pessoal resume isso como dor ou sofrimento. Mas indo para os textos originais, o buraco é bem mais embaixo. Dukkha descreve uma insatisfação crônica que faz parte de estar vivo. É aquele desconforto existencial, sabe? Aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa, de que a vida é instável. Entender dukkha é o primeiro grande passo, porque a gente não está falando só de torcer o pé. A gente está falando daquela frustração profunda que acompanha o simples fato de ser humano. Certo, mas de onde vem esse desconforto todo? É aí que entra a segunda ideia, a impermanência. Basicamente, a regra de ouro é que absolutamente tudo o que existe no nosso mundo está em constante mudança. Tudo. Pessoas, emoções, sua conta bancária, seus relacionamentos, nada fica parado. O grande problema, a raiz de dukkha, é que a nossa mente tenta desesperadamente agarrar essas coisas passageiras e transformá-las em algo permanente. A gente quer que o que é bom dure para sempre. E esse apego teimoso a coisas que inevitavelmente vão mudar é exatamente o que gera todo aquele sofrimento existencial.
Agora você pode estar pensando, nossa, que visão pessimista da vida, mas calma lá. A genialidade dessa tradição é que ela te dá uma saída, não é um beco sem saída. E essa saída é um manual prático, estruturado nas 4 nobres verdades e no caminho óctuplo, focado em 3 grandes passos. Primeiro, você precisa de uma disciplina ética fortíssima na forma como age e fala. Segundo, um cultivo mental focado, treinando a atenção. E terceiro, o desenvolvimento de uma sabedoria profunda para ver a realidade como ela é. É um passo a passo real e transformador para lidar com as dores da vida. Então, se esse caminho é tão estruturado, fica claro que a prática vai muito, mas muito além de só sentar de pernas cruzadas e em silêncio. Quando olhamos para a história, vemos o quão rica a prática realmente é. Claro, meditação e atenção plena são centrais, sem dúvida. Mas elas nunca andaram sozinhas. Historicamente, elas caminham de mãos dadas com regras morais bem rígidas. Tem rituais lindíssimos, tem devoção pura. Tem a galera recitando textos antigos em conjunto. E, fundamentalmente, tem a vida em comunidade. O apoio mútuo entre os praticantes leigos e os monges é o que mantém a roda girando. O despertar espiritual aqui não é um projeto de autoajuda solitário. É um esforço que se faz em grupo, em comunidade. E olha como essa comunidade cresceu. Depois que o Buda morreu, esses ensinamentos se espalharam como fogo. Se você olhar para a geografia, a diversidade é absurda. As comunidades foram levando as ideias para novos lugares e adotando novas línguas e culturas. Hoje a gente tem o Theravada, super forte no Sri Lanka e Sudeste Asiático, o Mahayana, gigante na China, Japão e Coreia, e o Vajrayana, com aquelas práticas complexas no Tibete e no Himalaia. Isso destrói totalmente aquele mito de que o budismo é uma coisa só, engessada. Pelo contrário, é uma tradição plural que conversou e se adaptou brilhantemente com as culturas locais ao longo dos séculos. O impacto civilizacional disso tudo é simplesmente massivo. Estamos falando de algo que moldou a arte global, a arquitetura, a literatura ocidental. Tudo isso foi tocado por essas ideias. E o mais legal é que isso não é uma história distante. Isso está acontecendo aqui e agora. Pega o Brasil, por exemplo. Mesmo sendo uma minoria demográfica, a influência é super visível. Nós temos templos japoneses lindos, centros tibetanos, espaços zen escondidos no meio das metrópoles e várias redes urbanas de meditação. É uma tradição viva, pulsando nas ruas através de pessoas reais e instituições reais. Mas todo esse peso histórico nos traz para um debate inevitável nos dias de hoje. O choque entre a tradição histórica e a simplificação corporativa moderna. Hoje em dia, no mundo corporativo, pegaram a meditação, tiraram todo o contexto em volta e embalaram como se fosse um aplicativo de produtividade. O foco virou puramente reduzir o estresse para você trabalhar melhor e responder e-mails mais rápido. Tudo bem, laico e enxuto. Só que, como vimos, a realidade histórica é bem diferente. Ela exige uma visão de mundo inseparável de uma ética rigorosa. Tem uma densidade religiosa gigante, lidando com conceitos complexos como karma, ciclos de renascimento e o compromisso radical de libertar a mente das ilusões. Quando a gente transforma isso só num hack de produtividade, a gente acaba apagando uma parte enorme dessa história. Então, fica essa reflexão pra gente. É claro que tirar os minutinhos para respirar e focar traz conforto na nossa rotina caótica. Isso é inegável. Mas quando a gente olha para essa riqueza histórica toda, os debates milenares, a disciplina, as diferentes escolas espalhadas pelo mundo, será que não estamos perdendo muita coisa ao tratar o budismo só como uma tendência fitness do momento? Para quem quer entender de verdade, mergulhar nas raízes históricas é essencial. Não é só sobre aprender a relaxar, é sobre descobrir um mapa complexo e fascinante da nossa própria mente. E confie em mim, explorar esse mapa vale cada segundo. Muito obrigado por acompanhar este guia e a gente se vê na próxima.